Uma coisa que eu estava conversando com você antes da gente entrar ao vivo era que você pontuou essa importância dos votos indecisos. E a última pesquisa do Datafolha, que foi divulgada quinta passada, mostrou que 11% da população que está apta a votar ainda está indecisa com o voto. Esses 11% são suficientes para decidir o quê? Então, se você pensar no eleitorado brasileiro, que são quase 220 milhões, né, de pessoas, e aí você tem esses 11% dos eleitores, que seria uma média de quase 10 milhões de eleitores, isso faz uma grande diferença para quem está na frente da corrida. Então, se você pensar nos primeiros colocados, que é o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, 10 milhões de votos fazem diferença. De certa forma, se a gente olhar até, inclusive para as pessoas que você trouxe aqui, de 48%, digamos que o Lula esteja hoje com mais 11%, ele vai para 59%, ganharia facilmente no primeiro turno. Agora, o atual presidente Jair Bolsonaro, com uma média de 33%, 34%, com mais 11%, ele iria para 45%, que ainda não é suficiente para ganhar a eleição em primeiro turno. Para quem não sabe, para que um candidato, ganhe as eleições no cargo para presidente, é necessária a maioria absoluta dos votos, que seria nessa média bem simples, para não complicar, 51% dos votos válidos. Então, o presidente Bolsonaro ainda ficaria abaixo dessa margem. E dentro desse universo de 11% de pessoas ainda indecisas, a gente tem claramente muitas mulheres, que inclusive foi o voto que as pessoas mais brigaram, os candidatos mais brigaram em relação a isso. O que é que as eleitoras estão querendo buscar num candidato à presidência e o que é que eles estão fazendo para conquistar esse voto, mesmo que agora, a gente já esteja na véspera da eleição, mas o que é que foi feito e como essas indecisas podem pensar melhor esse voto para chegar com uma decisão amanhã? Vou puxar a sardinha para o meu lado, gente? Querendo ou não, as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, maioria da população brasileira. A gente está nessa média de 52% a 53% em vários estados do país também. E é um eleitorado significativo, até porque dentro desse eleitorado feminino você tem a maioria da população negra também, de mulheres pretas e pardas. Então, é um eleitorado que eu até brinco e falo, se a gente se juntar e combinar direitinho, a gente mesmo elege quem a gente quiser. E é uma parcela da população que, por muitas vezes, é colocada à margem da decisão, tanto na hora do voto, dessa participação ativa, quanto até mesmo nos cargos de decisão, Se você olhar para o contexto brasileiro, mesmo apenas 15% é a média da representatividade das mulheres no Congresso Nacional e outros espaços de poder. Então, finalmente, os candidatos começaram a olhar para as mulheres e falar, olha, esse é um eleitorado importante para mim, esse é um eleitorado que influencia outras mulheres também, esse é o eleitorado que é chefe de família, esse é o eleitorado que se preocupa com a situação econômica do país, com a situação social do país. E após um contexto de pandemia, de crise sanitária e econômica, as mulheres querem saber sim quais são os planos, quais são os projetos para voltar a gerar emprego, para ajudar a diminuir o preço dos alimentos, a inflação de muitos produtos que hoje fazem parte do nosso dia a dia, do nosso consumo. E, infelizmente, nós não temos visto os candidatos, principalmente à presidência, apresentando planos muito concretos e muito objetivos em relação a isso. A gente vê muito uma discussão sobre pauta de costumes, de valores, e não os planos objetivos e econômicos que podem fazer essa mulher que ainda está indecisa optar pelo melhor candidato nesse momento. Você falando isso, eu trouxe alguns dados, que nas eleições gerais de 2018, apenas 6 das 81 vagas do Senado foram conquistadas por mulheres. Na Câmara dos Deputados, o cenário semelhante. Dos 513 deputados eleitos, somente 77 eram mulheres. Em 2018, só nós tivemos uma governadora eleita, que foi a Maria de Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. E a gente fala isso também, isso é um aspecto interessante, a gente tem visto muitos debates, eles têm gerado muita discussão nas redes sociais e as candidatas mulheres têm se destacado, Elas têm mostrado, inclusive, muito mais traquejo do que vários dos candidatos do sexo masculino. Mulheres, elas podem e devem estar nesses espaços de discussão, Mulher gosta, sim, de política, mulher quer participar da política, mas muitas das vezes por diversos problemas e mazelas estruturais da nossa própria sociedade, pessoas subentendem que as mulheres não entendem ou não querem participar. E, principalmente para as vagas, tem mulheres qualificadíssimas
que estão prontas, que estão preparadas, que entendem o cenário econômico, o cenário social. Afinal de contas, a gente diz o quê? Que as mulheres são as que mais vão até o sistema público de saúde, são as mulheres que estão ali no dia a dia com o sistema público de educação também. Então, são elas que têm a experiência e a vivência diária, são elas que são a maioria do eleitorado brasileiro, então nada mais justo do que elas estarem ali representando parcela significativa e, na verdade, maioria da população. A gente costuma chamar na academia, né, que são grupos que, na verdade, não são minoria, eles são minorizados, porque, na verdade, a população negra é maioria, as mulheres são maioria, mas mesmo assim ainda estão subrepresentados nesses espaços. Então, a gente tem visto nos debates que a candidata Simone, a candidata Soraya chegaram se apresentando ao público, que, querendo ou não, elas ainda são desconhecidas assim, a nível nacional, e muitos se surpreenderam, falaram, nossa, mas ela é boa, ela fala bem. Sim, elas são boas, muitas. Elas são muitas, e as bancadas, tanto feminina no Senado quanto na Câmara, de fato mostraram um trabalho muito importante nesse último mandato, conquistaram espaços ali dentro, principalmente no Senado, se tornando agora até uma liderança. A bancada feminina ela tem status de liderança e a Simone foi a primeira presidente. Então, essa história de que mulher não discute política, mulher não gosta e nem sabe, já passou, está super ultrapassado e está mais do que na hora da gente aproveitar esse momento e colocar elas ali. E aí, você fala isso, né? Muitos candidatos entram nessa pauta de costumes, discutindo esse tipo de assunto, e as mulheres são maioria de chefe de família. Então, assim, se está faltando comida no prato, não importa o que a qual fica falando de costumes. A gente quer saber o que é que você, como candidato, tem a trazer. E trazendo essa discussão também, saindo desse aspecto, né, de ficar pauta de costume, realmente do que está em crise. Você acredita que nesse percentual que a gente falou mais cedo, de 11% de indecisos, tem muita gente com aquele chamado voto envergonhado? Porque a gente vive uma polarização muito extrema, né, atualmente, e tem muita gente que realmente não tem coragem de expressar o candidato que quer votar, até porque é seu direito. Ninguém precisa dizer em quem vai votar. Sim. Mas você acha que ainda esse voto envergonhado pode fazer alguma diferença na hora da eleição, a partir de amanhã? Com certeza, inclusive nas últimas eleições em 2018 já teve um pouco dessa questão do voto envergonhado e num contexto realmente da polarização, da grande situação de violência mesmo contra os eleitores, violência política também, inclusive com candidatas, com candidatos também, a violência política de gênero está muito expressa, né, está muito visível e palpável esse momento. Você realmente tem esse medo físico, ou até mesmo você não quer se indispor dentro do seu trabalho ou com a sua família. Muitos já saíram de grupos de WhatsApp desde 2018, então não querem sair de outros grupos agora. E aí, na hora que você chega na cabine de votação, isso é muito importante. E aí as pesquisas não conseguem captar essa decisão, porque muitos dos eleitores vão pela emoção, vão ali pelo sentimento mesmo. Às vezes algo que aconteceu no dia, ele tomou aquela decisão na hora. E esse voto, ele faz diferença sim. Então, assim, não tem problema você não dizer para quem você vai votar, afinal de contas o voto é secreto, mas essa vergonha de estar frustrado com as instituições do país, com a política como um todo, muitas das vezes assim, ter alguns indícios em alguns candidatos que vão contra os seus princípios, as suas morais, né? Isso realmente impacta na hora da decisão e isso deixa esse gostinho aí da gente realmente ter essa pergunta de $1 milhão, de como que isso vai afetar no resultado amanhã. A gente está diante de que talvez seja a eleição mais importante desde a redemocratização, e um aspecto que tem sido discutido o tempo todo são as pesquisas. Elas nunca foram, parece que nunca foram tão importantes, parece que a gente nunca gostou tanto de pesquisa. Você como cientista política, a gente está inclusive esperando os resultados de hoje, a gente está aqui nervoso porque 5 sai resultado, 6 sai resultado. E eu queria que você, como cientista político, como você avalia essas pesquisas recentes? Elas realmente conseguem transparecer o desejo do eleitor? Você acredita que a gente, não necessariamente confiar nas pesquisas, mas entender como um norte para a eleição que vai acontecer amanhã? Olha, eu falo com toda a propriedade e com conhecimento que as pesquisas elas são confiáveis, né? O mecanismo da pesquisa qualitativa e quantitativa é uma ciência exata, né? Nós temos especialistas que estudam isso e que fazem todo esse trabalho de forma séria, de forma responsável e que de fato ajuda sim a gente entender o contexto geral das eleições, seja gerais, municipais. Agora, é claro que existem alguns institutos que sim, têm uma metodologia muitas das vezes que não é a mais recomendada
tem alguns que vão fazer as pesquisas em algum ambiente mais realmente tendencioso, tem outros que existem alguns interesses por trás. Isso acontece, a gente não vai dizer que isso não acontece, que não é verdadeiro, mas o que a gente percebe é que quando a gente olha para o histórico das pesquisas, existe uma margem de erro, mas que ela se mantém, então a média se mantém, então a confiabilidade das pesquisas ela se mantém. Às vezes você vê uma margem de erro ali numa média de 3% para cima, né, ou para baixo, mas ela mostra a tendência. Se aquele candidato estava sempre à frente, ele vai continuar à frente. Às vezes um percentual muda, mas ele ganhou, né? Tirando alguns casos isolados, a nível local existia algum tipo de interferência ou, muitas das vezes também, algum ato muito significativo. Em 2018, por exemplo, quando você tem um ataque a uma pessoa, né, que causa uma violência física, que leva o candidato Jair Bolsonaro, que vira presidente, sofrer algo nesse sentido, ele vira notícia ali o tempo todo, e isso gera uma comoção nacional, e isso gera, na verdade, diferentes sentimentos para o eleitorado. Isso a pesquisa não conseguiria prever. Então faz diferença. Então quando você tem algum caso, né, alguma situação que não estava prevista, que gera comoção nacional ou que gera algum tipo de mudança dos caminhos que estavam ali, seguindo uma tendência natural, realmente isso pode trazer um outro resultado. Mas é muito difícil ter essa mudança tão drástica do que a gente já está acompanhando há meses, né? Não é algo de uma semana para outra que tudo mudou. Até porque os debates, infelizmente, não trouxeram nenhuma novidade. Então, os debates poderiam ter trazido alguma mudança. Isso não aconteceu, infelizmente, no sentido de ser propositivo, no sentido de trazer algo importante ali para a população. É tentar transformar a emoção em números, né? Uma coisa também importante que a gente vê hoje, os candidatos, né, fizeram seus últimos trabalhos, viajaram, estão fazendo carreatas. Você acha que um dia antes da eleição esse tipo de comportamento pode fazer alguma diferença? Ou é mais cumprir tabela, porque de fato ninguém vai ficar em casa? A gente inclusive está aqui o dia inteiro e a gente está nervoso. Você acha que faz alguma diferença o candidato fazer esse tipo de ação na véspera da eleição? Olha, é muito difícil que ele consiga essa diferença a uma escala muito grande, né, em níveis nacionais. Até porque as últimas pesquisas também mostram que 85% do eleitorado já confirmou o seu voto, já decidiu, não abre mão, é aquilo e pronto. Então você tem uma margem muito pequena de conseguir fazer essa comoção, essa atratividade, e ainda mais para candidatos a nível nacional realmente é complicado, mas é importante porque, claro, se não acontece uma vitória no primeiro turno, você está consolidando o caminho aí já para a campanha fase 2 para o segundo turno. A gente continua falando desses exercícios que são esses que a gente espera que façam a diferença, né? Você acredita que nesse cenário que a gente vê do Brasil de 2022, o número de abstenções possa ser alto? Está se desdobrando aí alguma possibilidade de muita gente não votar? Eu espero que não. Eu faço, inclusive, esse pedido como cientista política, como cidadã, que você exerça o seu voto, você exerça o seu direito à cidadania, porque isso depende de você, é sua responsabilidade. Não adianta a gente reclamar da atual situação do país, não adianta a gente reclamar, né, que a gente não está gostando dos caminhos que o país está tomando, ou que a gente queira que a situação permaneça, se você está gostando, e continuar no sofá sem fazer nada. Então, é importante sim que as pessoas possam ir às urnas e votar, não apenas em presidente, mas em todos os cargos, né, de distrital, estadual, federal, senador e governador, para que a gente consiga ser, de fato, agentes de transformação. Depende de nós, né? Depois a gente fala, poxa, mas se é o povo que manda, vamos dizer assim, né? Se a democracia, ela vem, emana do povo, depende de nós exercermos isso. Então, existiu em 2018 um nível de abstenção muito alto no segundo turno, isso é natural, até porque num contexto de polarização as pessoas têm um alto índice de rejeição aos candidatos que estão em primeiro lugar, então muitas pessoas não levam em consideração o índice de rejeição, principalmente quando avaliam pesquisa, os cidadãos não têm muito conhecimento em relação a isso, e o índice de rejeição é o quê? É aquela pessoa que você não votaria de jeito nenhum. E altos níveis de rejeição naturalmente já impactam no voto. Então, normalmente o segundo turno ele leva a ter uma maior quantidade de abstenção, de votos nulos e votos brancos, porque de fato as pessoas não querem se comprometer ou de fato dizem, olha, eu não gosto de nenhum dos dois, não quero, e
eu me sinto com a consciência limpa, talvez não votando. Então, eu até pego aqui um parêntese, né? Quando a gente explica que voto nulo não anula a eleição, é porque, de fato, os votos que são considerados para uma disputa presidencial, por exemplo, são os votos válidos. Então, quanto mais votos nulos, quanto mais votos brancos e abstenção nós tivermos, menor é o número de votos válidos necessários para uma vitória. Então, se a gente comentou que do universo hoje, digamos, vou colocar aqui número fácil, tá, gente, que eu sou de humanas. Mas, digamos, você tem 100 eleitores. Para que um presidente ganhasse, era necessário 51 votos. Quando você tem mais 10 votos brancos e 10 votos nulos, você tem 20 votos invalidados. Então, ao invés do universo de 100 eleitores, você tem 80. E aí, para que você ganhe a eleição, você só precisaria de 41 votos. Então, fica mais fácil até para um candidato ganhar. E pode ser o candidato que você não quer, inclusive.